estudiosos costumam dividir o Evangelho de Marcos em duas partes, em dois grandes blocos. O primeiro bloco, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, Marcos vai concentrar os seus esforços para falar sobre a identidade de Jesus. Então, tudo aquilo que Marcos vai se preocupar em relatar em sua narrativa, nós vamos conseguir enxergar o empenho do autor ao falar sobre a identidade de Jesus. Toda a narrativa está concentrada em apresentar Jesus como Messias, Jesus como Rei, Jesus como Cristo. No entanto, do capítulo 9 até o capítulo 16, Marcos, ao invés de concentrar os seus esforços para falar sobre a identidade de Jesus, Marcos vai então falar sobre a missão de Jesus, sobre a missão desse Rei, sobre a missão desse Cristo. O curioso é que essa missão, ela surpreende. É uma missão que você, ao longo da narrativa, vai perceber que não era a missão, talvez, que muitos esperavam. Então, ao olharmos para esse texto, ao nos aproximarmos desse texto, precisamos ter em mente qual é o propósito do autor. Por quê? Porque aonde chegamos? Marcos capítulo 8 é o clímax, onde toda a identidade de Jesus ali é exposta pelo testemunho de Pedro. Jesus é o Cristo, afirma Pedro. É isso que você vai ver aí no seu versículo 29. E juntamente a declaração de Jesus como Cristo, posteriormente nós temos o próprio Jesus relatando a sua missão, relatando o propósito da sua missão. Então, se você olhar comigo para o texto, do versículo 27 ao 29, nós temos a identidade de Jesus sendo exposta. E do versículo 31 até o versículo 32, nós temos a missão de Jesus sendo exposta. O nosso clímax baseia-se na pergunta de Jesus aos seus discípulos, na pergunta de Jesus em relação ao que os outros pensavam acerca dele. Mas será que Jesus aqui está com uma crise de identidade, da qual ele não sabe quem ele é? Será que Jesus está aqui buscando autoafirmação a partir dos outros? Eu acho que não. Jesus está perguntando sobre a expectativa que os outros tinham acerca dele e de que os seus discípulos tinham acerca dele. O interessante é que essa expectativa talvez seja uma expectativa surpreendente, tanto para os outros quanto para os seus próprios discípulos. A expectativa dos outros era um libertador de Israel, um libertador político que iria estabelecer o seu reino naquele tempo e trazer uma completa paz. Alguns apontavam Jesus como um profeta, como um servo de Deus. Mas os seus discípulos, da boca dos seus discípulos, saiu a constatação perfeita de quem Jesus era. Jesus era o Cristo de Deus. O curioso é que, apesar da afirmação de Pedro ser certeira, e a gente vai saber de que a afirmação dele é certeira não por causa dele, mas por causa do Espírito que o revelou, ele não parece, com a sua atitude posterior, sustentar a compreensão correta do que ele havia afirmado. Pedro afirma que Jesus é o Cristo, mas em seguida parece não concordar com a missão que o Cristo apresenta, que ele deveria suportar, que ele deveria passar. Então, Pedro, numa atitude aqui muito contrária à compreensão de discípulo, toma a frente do seu mestre.
Um discípulo, naquele contexto, era alguém que caminhava atrás do seu mestre. Era alguém que caminhava nos passos do mestre. Mas Pedro toma a frente. E talvez por um ímpeto de saber, de acreditar que sabia por si quem ele era, Pedro toma a frente. E Jesus, o repreendendo, diz o seguinte: saia da minha frente. O discípulo toma a frente do mestre e o mestre coloca o seu discípulo no seu devido lugar. Algumas versões, arreda-te, outras, para trás de mim. Os comentaristas apontam que essa expressão de Jesus coloca Pedro no devido lugar que ele deveria estar como discípulo, como aquele que segue, como aquele que acompanha. Pedro, desencorajando Jesus da obra de Deus que havia sido proposta a ele, age como Satanás. Age induzido por Satanás. E é por isso que ele toma essa dura repreensão de Jesus. Em resposta a isso, Jesus mostra que a mente de Pedro está completamente voltada para as coisas desse tempo. E é por isso que ele toma a frente do seu mestre. A sua mente está completamente entorpecida com as coisas do tempo, com as coisas dos homens. E é por isso que ele, em uma atitude completamente oposta à atitude de um verdadeiro discípulo, ele sai na frente do seu mestre. Primeiro ponto, talvez, que eu queria trabalhar com você nesse momento de exórdio, é de que um verdadeiro discípulo tem a sua mente voltada nas coisas de Deus e não nas dos homens. Quando a nossa mente ela é completamente permeada pelas coisas dessa terra, quando a nossa mente ela é completamente influenciada por esse tempo, nós costumamos tomar a frente de Jesus e ditar as regras. Nós costumamos tomar a frente de Jesus e dizer, talvez, o que seria melhor de acontecer. Pedro teve as suas expectativas quebradas. É isso que acontece com o discipulado verdadeiro. O discipulado, ele chega e ele quebra todas as nossas expectativas, todos os nossos ideais, todos os nossos planos. E o discipulado verdadeiro expõe as expectativas do nosso coração. Quando estamos diante do convite, que é mais um convite desafiador do que diplomático, quando estamos diante do convite de Jesus para uma vida de discipulado, a primeira coisa que acontece são as quebras das nossas expectativas e a exposição, talvez, daquilo que a gente idealizava. Pedro é alguém como nós, um discípulo. Pedro era alguém que talvez esperasse de um Messias a força, o louvor. Mas o Filho do Homem não veio governar pela força, mas sim pela fraqueza. E é por isso que Pedro completamente é decepcionado aqui, tendo Jesus revelado a sua verdadeira identidade e missão. Mas aonde chegamos? A principal coisa que eu queria deixar para você aqui, amarrando esse primeiro ponto, é: a expectativa que temos sobre Jesus revela o modo como encaramos o discipulado. O que nós pensamos sobre quem Jesus é, revela o modo como encaramos o nosso discipulado. Se Jesus é apenas alguém que nós consideramos com importância, alguém sábio que fala umas coisas que aquecem o nosso coração, ou se Jesus é de fato quem ele diz que é, isso implica muito no modo em que vivemos. Isso implica muito. E às vezes a gente perde de vista essas coisas. Às vezes a gente deixa escapar pelos dedos essas coisas. Então, conectado a essa quebra de expectativa, Jesus, no versículo 34, declara as exigências do discipulado. Não é mais Pedro que toma a frente, mas é Jesus.
e quebrando as expectativas de Pedro, Jesus continua aquele diálogo dizendo a Pedro, seus discípulos e a multidão. Verso 34: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus aqui estabelece o custo do verdadeiro discipulado. Uma mudança do centro de vida, não mais centrada numa autoafirmação, não mais centrada na expectativa que temos, não mais centrada em nós mesmos, mas tendo todo o eixo de gravidade deslocado ao senhorio de Cristo. Jesus coloca aqui de que a exigência do discipulado agora consiste em uma vontade contínua de dizer sim para Deus e de dizer não para si mesmo. Jesus estabelece aqui uma denúncia radical contra a autoidolatria. Aquele que quiser segui-lo, aquele que quiser caminhar em discipulado, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então andar atrás dele, andar como ele. Isso faz toda a diferença. Em oposição à autoafirmação de Pedro, de mim, de você, Jesus propõe a autonegação. A autoafirmação em contraste com a autonegação. O texto que nós lemos não possui a palavra discipulado, o que é curioso. A gente está o tempo todo falando sobre discipulado, mas em nenhuma parte das Escrituras a gente encontra essa palavra. Você já havia se atentado a isso? Isso significa que discipulado, então, não pode ser traduzido literalmente por apenas uma palavra. E a gente vai precisar reunir conceitos. E aqui eu vou te levar para fazer um movimento de investigação nas Escrituras, para que a gente possa encontrar que palavras são essas que fundamentam aquilo que consiste o discipulado. Não tem apenas uma palavra para discipulado, mas tem palavras que o estamentam, que o fundamentam. E é importante que você conheça todas elas. Tendo em vista que não encontramos na nossa tradução literalmente a palavra discipulado em nenhuma parte, para que compreendamos o que vem a ser discipulado, necessitamos recorrer à etimologia de algumas palavras que nos apresentam no Novo Testamento. Akolúteo, matetes e mimeomé. São 3 palavras muito importantes que você vai precisar entender o significado. Mas antes da gente adentrar o Antigo Testamento, a gente pode se perguntar se existe alguma menção sobre discipulado no Antigo Testamento. Será que discipulado é apenas algo para aquele tempo de Jesus e foi apenas citado, mencionado a partir do Novo Testamento? Será que a gente não pode olhar para o Antigo Testamento e, a partir de uma compreensão progressiva da história da história da redenção, podemos enxergar que Deus já estava trabalhando com o seu povo uma mentalidade sobre discipulado? No Antigo Testamento, podemos nos lembrar do relacionamento de Moisés e Josué. O caráter da missão de Moisés, quando recebera seu chamado no Monte Horebe, possuía essencialmente alguns objetivos, presta atenção: retornar para o Egito, libertar o seu povo do cativeiro, caminhar com este povo pelo deserto, sofrendo com ele, partilhar das conquistas dele e estabelecê-lo na terra prometida. Moisés era um tipo de líder que haveria de libertar o povo, caminhar com esse povo. Ele não tinha regalias, ele caminharia com o povo, sofreria no deserto com o povo e estabeleceriam na terra prometida. Porém, não para por aí. Uma das marcas
da liderança de Moisés foi a sua formação e preparação de Josué ao assumir a liderança do povo de Israel. Seja em Êxodo ou em Deuteronômio, observamos que havia uma ligação muito estreita em ambos, a tal ponto de Deus depositar a mesma autoridade de Moisés sobre o ombro de Josué. Moisés é o líder aqui que tipifica o Cristo. Afinal, quando Jesus caminha com os seus apóstolos, entrega a autoridade, a missão que era dele, para que eles vivam posteriormente e deem continuidade àquilo que ele deixou. Então, se a gente for pensar no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem sim uma visão sobre discipulado que progressivamente estava sendo ali modelada. Mas adentrando no Novo Testamento, as 3 palavras que eu queria poder trabalhar com vocês, e a primeira delas sendo acolúteo, são palavras pertinentes para a nossa compreensão do discipulado. Essa palavra em especial aparece 56 vezes no Novo Testamento. É uma palavra que aparece 3 vezes no livro de Atos, 6 vezes no livro de Apocalipse. E é necessário que a gente entenda o que ela significa. Essa palavra consiste na ação de uma pessoa que responde ao chamado do mestre. É aquela pessoa que acompanha o mestre que discursa. E eu queria ir com você em alguns textos para que a gente possa entender onde essa palavra se encontra. As referências estão ali embaixo, mas acho que está um pouquinho cortada. Onde essas palavras se encontram e de que modo e que relevância ela tem para nós. Vá comigo em Mateus capítulo 4, verso 20, para a gente ver o primeiro uso dessa palavra. Marca a sua Bíblia. Talvez seja interessante você marcar para você entender qual é o termo grego utilizado aí. Marcos capítulo 4, verso 20. Mateus, melhor dizendo, Mateus. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Seguiram aí é acolúteo. Quem deixou as redes e o seguiu? Os discípulos. No caso aqui, Pedro e André. Lá embaixo, verso 22, no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e o seguiram, acolúteo. Essas 2 menções aí são palavras que se referem aos discípulos. Vamos para a segunda verificação dessa palavra, e agora em Marcos capítulo 3, verso 7. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia, acolúteo. Quem é que segue Jesus aqui? A multidão. Na primeira os discípulos e agora a multidão. Vá comigo agora em Lucas capítulo 18, verso 22. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e acolúteo. Uma palavra designada a alguém que não é os seus discípulos e que também não é a multidão. Percebe que então a palavra acolúteo, ela não consegue caracterizar exatamente o discipulado. Ela depende de outras palavras que possam caracterizar o que consiste um seguidor de Jesus. Ela, por si só, estabelece 3 tipos de seguidores de Jesus. E é sobre esses 3 tipos que eu quero falar com vocês nesse momento. Pode passar. Nós temos 3 círculos. O círculo dos 12, o círculo dos discípulos que seguiam a Jesus, mas que não eram os 12, e nós temos o círculo da multidão. Esses 3 círculos são caracterizados de modos distintos. O círculo dos 12 são aqueles que andavam perto de Jesus.
e que tinha como suas características marcantes o contínuo fracasso e uma proximidade com o Mestre. O segundo círculo consiste naqueles que mantinham uma certa distância de caminhada com Jesus, mas o seguiam de modo espiritual. O terceiro círculo, que é o círculo da multidão, é aquele que consiste num seguir a Jesus, num ouvir os seus discípulos, mas numa completa ausência de compromisso. Então, essa palavra, ela não consegue, apesar de importante, ela não consegue ser exaustivamente definidora para o que consiste um verdadeiro discipulado de Cristo. E é por isso que a gente precisa recorrer a outras palavras. Voltando, para a gente ampliar o nosso entendimento, com um pano de fundo histórico, seguir era um fator preponderante para alguém se fazer aluno nas escolas peripatéticas, em que o discípulo se fazia um com o seu mestre, mas sobretudo se identificava com o mesmo modo, de tal maneira que o colocava em primeiro lugar, deixando todas as coisas para trás, despojando-as dos níveis mais elevados de compromisso. Aprender era de fato uma questão de vida, de exclusividade e de cumplicidade. Seguir tinha um sentido muito pesado para aquele tempo, tinha um sentido muito claro. Aqueles que eram seguidores, principalmente das escolas filosóficas, das escolas rabínicas, eles tinham um compromisso, uma relação de exclusividade e uma relação de cumplicidade com o seu mestre. Passando para a nossa segunda palavra, pode passar. Nós temos a palavra matetes. Matetes, que significa aprendiz, que significa discípulo, ela é uma palavra que consiste naquele que ouve o chamado do seu mestre, caminha com ele e se adapta aos ensinamentos do seu mestre. Se adapta tanto em termos teóricos quanto em termos práticos. O matetes, que poderia também ser visto como o talmide, aquele que acompanhava o mestre, era aquele justamente que se vinculava ao seu mestre a fim de adquirir conhecimento prático e teórico. Eu queria ir com você em João, capítulo 6, verso 60, para a gente ver a recorrência do uso dessa palavra. Eu não vou conseguir abrir todas as referências, mas eu deixo aí uma referência para você poder saber onde a gente encontra essa palavra. João 6,60. Muitos dos seus matetes, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso? Quem pode suportá-lo? Os discípulos de Jesus estavam diante do seu discurso e, diferente da multidão, estavam diante do seu discurso e adquiriam esse conhecimento a fim de colocá-lo em prática. E por último, outra palavra importante é a palavra miomé. Mimeomé, né? Mimeomé. É a palavra que significa imitar, é da onde se relacionam também as outras palavras como mimesis. A imitação era também um fator preponderante no discipulado de Jesus. Então, esse verbo, ele era designado, ele era definidor para caracterizar um tipo especial de comportamento modelado por outra pessoa. Onde a gente encontra essa palavra? Muitas vezes em Paulo. E eu queria ir com você em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 7, para a gente também ver o uso dessa palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 7. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. A palavra imitar aí é justamente o comportamento que é modelado por outra pessoa. Era necessário, então, reunindo essas três palavras, que o discipulado de Jesus consistisse num ato de segui-lo,
de andar por onde ele estava, de ouvir o seu discurso, era necessário que esses que o seguiam se tornassem discípulos, alguém comprometido em termos de conhecimento, tanto da prerrogativa teórica quanto da prerrogativa prática, e era necessário que esse discípulo imitasse o seu mestre. Portanto, essas 3 palavras poderiam ser palavras que juntas formam a ideia de discipulado. Discipulado não vai ser encontrado explicitamente nas suas escrituras. É necessário que você saiba, e aí por isso que eu dei as palavras gregas para cada um de vocês, é necessário que você saiba, juntamente com aquele que você apresenta, o discipulado de Jesus, saber discernir, saber reunir essas concepções fundamentais do ato de seguir a Jesus. Indo para o nosso amarradinho, o discipulado consiste em um compromisso integral, de dedicação, de amor, de entrega de vida plena ao Mestre. Tendo Jesus como exemplo e modelo a ser imitado, ele não pode ser visto como apenas uma admiração. Não basta apenas ouvir seus ensinos e respeitá-lo. É necessário abraçar um estilo de vida e uma mudança radical em prol da glória de Deus e satisfação de seus corações. Então, nesse primeiro ponto, você percebe a necessidade que nós temos em saber pegar o texto bíblico e discorrer sobre o que é o verdadeiro discipulado de Jesus? Muitas pessoas seguem a Jesus, muitas pessoas o têm com admiração. As pessoas que vêm aqui no domingo à noite, elas não têm uma visão errada sobre Jesus. Às vezes, até o seguem os seus ensinamentos, costumam ouvir os seus ensinos, mas não o seguem a tal ponto de que o seu coração, a sua interioridade é marcada pela imitação e por uma vida de discipulado, de aplicação prática aos conceitos que é recebido. Percebe então que ao falarmos sobre discipulado, é necessário que saibamos falar nos termos de Jesus. Partindo, talvez, para a nossa segunda metade de aula, nós chegamos no Novo Testamento, analisando o discipulado, e percebemos que Jesus frequentemente, ao falar sobre ele, faz uso de uma analogia. A analogia principal que Jesus utiliza para falar sobre o discipulado é a analogia do trabalho. Percebe que as parábolas são sempre designadas por aquele que é o servo, aquele que é o agricultor, aquele que é o administrador. Toda a atitude dos discípulos de Jesus, toda a visão sobre discipulado, ela estava associada com uma visão sobre trabalho. E é aqui que talvez precise ficar mais claro de que o trabalho do qual Jesus está falando é um trabalho que vai comprometer toda a vida. É um trabalho que vai comprometer as nossas mãos, que vai comprometer a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de raciocinar. É um trabalho que vai exigir da nossa mente, do nosso coração e das nossas mãos. E aqui, nesse ponto, estabelecendo o discipulado como um trabalho que vai exigir sangue, suor e lágrimas, é que muitas pessoas pesam o custo de seguir a Jesus. Caminhar em verdadeiro discipulado com Jesus vai exigir uma vida de dedicação, uma vida de disciplina, uma vida de trabalho. É necessário, para a multidão, sair das sombras e se comprometer com as mãos no arado. É necessário que nós não possamos dividir a nossa atenção com 2 senhores. É necessário que nós saibamos como administramos a nossa vida e sobre que fundamento a edificamos. É necessário que um discípulo verdadeiro de Jesus discirna de que o seu comprometimento com o Mestre vai levá-lo a um constante trabalho. Às vezes, depois de ter caminhado já há bastante tempo com Jesus, às vezes a gente pensa
que a gente pode estabelecer as regras desse trabalho. A gente acha que pode tomar a frente do mestre e dizer de que modo nós encararemos esse trabalho. Às vezes, a gente pensa que a gente pode chegar para o dono da obra e apresentar as regalias que nós desejamos. Não posso todo esse tempo, não posso me sacrificar tanto assim. Afinal, eu tenho outras coisas para poder fazer. Como é que fica a minha faculdade? Como é que fica o meu trabalho? Às vezes a gente pensa que a gente pode colocar para o mestre o modo do qual nós trabalhamos. Mas ninguém faz isso no trabalho, faz? Você já chegou no primeiro dia do seu trabalho e falou para o cara que estava te contratando assim: eu vou trabalhar com você, mas vai ser nos meus termos? Não, a gente não faz isso. A gente não faz isso nos nossos trabalhos seculares. A gente sequer é capaz de apresentar os nossos poréns e as nossas justificativas. Mas a gente é capaz de fazer isso com Deus. Então esse tempo não. Aquilo não. Esse modo é um modo muito custoso. Não, a gente é capaz de se esforçar, de pegar já perilotado, de se desprender de tempo, de acordar cedo, de acordar antes da hora para chegar no horário, mas a gente é incapaz de fazer isso com a obra do Senhor. E aonde é que eu queria chegar com você? É de que quando o discipulado é apresentado nesses termos, o discípulo ele precisa avaliar os custos. A condição do discipulado impõe uma avaliação de custos. Quando a gente aceita uma proposta de trabalho, é isso que a gente faz, né? A gente pega quanto vai ganhar, a distância, talvez o que vai precisar abrir mão, e a gente pesa para ver se vale a pena. Da mesma forma, quando o discipulado é posto diante de nós, o que Jesus pretende que nós façamos é avaliar os custos. Por que avaliar os custos? Porque existe uma condição da qual se é discípulo. Nem todos serão discípulos. Nem todos que são discípulos serão discípulos. Nem todos que o seguem o seguirão. Consegue compreender? Mas que custos são esses? O discipulado de Jesus exige 3 demandas imprescindíveis. 3 demandas que não podem ser preteridas. Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Jesus estabelece a condição pela qual alguém pode ser discípulo dele. É necessário que haja uma compreensão sobre esse tipo de amor, uma compreensão sobre esse tipo de sofrimento, uma compreensão sobre esse tipo de desapego. Nenhuma dessas demandas podem ser preteridas no discipulado de Jesus. E você quer ver isso? Vá comigo em Lucas capítulo 14, verso 25 a 35. Grandes multidões acompanhavam Jesus, verso 25. E ele, voltando-lhes, lhe disse, estabeleceu as condições: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, o quê? Não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus amarra aqui a condição do discipulado. É necessário um certo tipo de amor, é necessário um certo tipo de sofrimento e é necessário um certo tipo de desapego. Se o nosso discipulado com Jesus não aponta para essas 3 realidades, ou se uma dessas 3 realidades está comprometida, não estamos seguindo o verdadeiro discipulado de Jesus. Não estamos compreendendo no que
implica o verdadeiro discipulado de Jesus? E o primeiro que eu quero abordar com vocês aqui, versículo 28, é de que Jesus exige um tipo de amor. Jesus exige um tipo de amor. Jesus aqui não exige um amor que despreze, talvez, as outras realidades de amor. Não, mas Jesus exige um certo tipo de amor. E que certo tipo de amor é esse? Um amor superior a todos os nossos amores. A nossa vida é repleta de amores. Amamos o nosso time de futebol, amamos os nossos amigos, amamos o nosso trabalho, as nossas profissões, amamos as nossas comidas favoritas, amamos os nossos lugares favoritos, séries, filmes, amamos. A nossa vida é repleta de amores. Mas como diria um filósofo, para cada tipo de amor, para amores distintos, um tipo de amor. Para cada tipo de amor, amamos de modo diferente. Seria insano pensar de que você ama o seu animal de estimação mais do que você ama a sua esposa. Seria insano você pensar de que você ama o seu time de futebol mais do que ama os seus amigos. Por quê? Cada amor possui uma forma com que nós nos relacionamos com ele. Mas o pedido de Jesus aqui, ou melhor, a intimação de Jesus aqui, é de que o amemos mais do que todas as coisas. Você se lembra de Confissões, capítulo 10, onde Agostinho fala o seguinte: a minha consciência não duvida, antes tem certeza de que te ama. Feriste-me com a tua palavra e desde então te amei. Vocês lembram desse texto, né? Não acaba ali a reflexão de Agostinho. Como é que ele continua? Mas o que amo quando o amo? O que amamos quando amamos a Deus? O que amamos quando dizemos que amamos a Jesus? Dizemos que amamos outras coisas. Então, quando nós dizemos que amamos a Jesus, que tipo de amor é esse? Tem coerência uma esposa que ignora o seu esposo ao longo de toda a semana e que diz que o ama? Tem coerência um pai que nunca ligou para o seu filho dizer que o ama? Por que então dizemos que amamos a Deus, mas não colocamos Ele no lugar da primazia das nossas agendas? As nossas agendas não contemplam aquele que nós deveríamos amar mais do que todas as coisas. Sabe quando a gente pensa em fazer uma agenda semanal, a gente pensa, vou encontrar com fulano, preciso ver o meu amigo, preciso talvez sair um momento com a minha esposa. Mas você não planeja a sua agenda estabelecendo a pessoa primaz dela. Você organiza o seu dia dizendo, eu preciso ir para a academia porque eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso estudar porque eu preciso passar na prova. Mas você não planeja o seu dia para encontrar com a pessoa que deveria ser o maior alvo do teu amor. Mas por quê? Porque Deus precisa do nosso amor? Não. Deus é perfeito em sua harmonia. Ele não precisa do nosso amor. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos do amor de Deus. Mas a gente é incapaz de estabelecer Deus como a primazia de nossas agendas, porque consideramos outras coisas mais importantes do que eles. E é aqui onde Jesus está atacando o verdadeiro custo do discipulado. Seguir a Jesus vai implicar um tipo de amor a Ele que é superior a todas as coisas. Você diz que ama a Deus, mas nunca exultou sobre a pessoa dele. Tem gente que diz que ama Jesus, mas que nunca saiu dos seus lábios um louvor público a respeito de Jesus. Dizemos que amamos a Jesus,
mas os nossos lábios não revelam que amamos. Falta exultação na pessoa de Cristo. Um verdadeiro discipulado, um verdadeiro discípulo, reconhece Jesus como de fato Ele é e exulta acerca dele. O ponto é que o discipulado exige que amemos a Jesus como Deus e não apenas como uma pessoa qualquer. Jesus sempre tem a primazia. Nosso pecado é não reconhecer a sua primazia e as implicações que ela tem para a vida. Aqui eu concluo essa primeira parte dizendo que para um discipulado é necessário um certo tipo de amor. Não o amor que queremos dar, não as sobras daquilo que queremos entregar a Ele, mas um tipo específico de amor que é superior a todos os outros. A outra coisa, a outra demanda que Jesus exige é um certo tipo de sofrimento. Duas coisas nós enxergamos nos evangelhos de Jesus. Ele ensina e então vem a oposição. Ele fala e então pessoas se colocam contra ele. A segunda demanda que serve como critério para avaliarmos um verdadeiro discipulado de Jesus é o verdadeiro sofrimento. Não o sofrimento que a gente quer, mas o sofrimento que ele nos impõe. O sofrimento aqui é o sofrimento por causa de Jesus, não é o sofrimento por conta do seu cansaço ou da sua doença, não. O sofrimento aqui é o sofrimento por abraçar o discurso de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E aí, onde a gente deve fazer, talvez, uma autoavaliação. Por que sofremos? O que nos causa angústia? O que nos causa perturbação? É o custo do discipulado de Jesus? É esse sofrimento? Ou são os sofrimentos decorrentes dos planos que fazemos, das expectativas que nós temos, do modo como nós projetamos a nossa vida? Não é qualquer tipo de sofrimento, mas um sofrimento que decorre do fato de seguir a Jesus. Um compromisso com Jesus implica em cruz, como a gente viu nos textos. O discipulado exige o tomar a cruz. A cruz, como muitos de vocês sabem, não era apenas um instrumento de morte, mas um instrumento doloroso de humilhação. Dor e humilhação era a condição da morte de cruz. Quando Jesus nos chama ao discipulado, Ele nos chama a uma humilhação dolorosa, a uma renúncia de si, a um sofrimento. E essa cruz precisa implicar em nossas vidas a exposição, o envergonhamento público e a ofensa, porque é isso que Jesus respondeu. Então, quando Ele propõe o discipulado para que caminhamos com Ele, que tipo de sofrimento Ele está impondo a nós? Esse tipo de sofrimento. Portanto, se a sua vida não contempla esses tipos de sofrimento, talvez lhe falte esse critério para assegurar-lhe que é um discípulo de Jesus. Por último, não é Jesus que tem que ser sacrificado para que a gente cumpra as nossas agendas. Não é Jesus que tenha que ser posto de lado para que a gente possa continuar dando andamento para os nossos planos. Jesus precisa ter a primazia e precisamos pagar o custo, o preço. A salvação é de graça, mas lembra? O discipulado possui um custo. Precisamos abraçar o custo de seguir a Jesus. Precisamos que as nossas agendas, planos e sonhos sejam sacrificados pelos planos de Jesus, pelo propósito de Jesus. Da mesma forma que o nosso Mestre, a nossa identidade, agora renovada, é reformulada na direção do propósito que Ele nos concedeu. Tendo adquirido a nova natureza, nós recebemos uma nova missão. E a missão que Jesus nos deixou é viver como Ele. Para finalizar, a terceira demanda, e que desfere o último golpe fatal na nossa compreensão sobre discipulado,
é a demanda que vai atacar a dependência que nós temos das coisas dessa terra. É a dependência das coisas que nós temos. A gente, para caminhar com Jesus, ao apresentarmos o discipulado de Jesus, precisamos mostrar de que seguir a Jesus custa a dependência, o vínculo, a permanência, o arraigamento desse mundo. É necessário que nós todos sejamos desmamados do mundo. É necessário que sejamos arrancados do mundo. E isso vai nos custar tudo, porque a gente adora isso aqui. A gente adora isso aqui. Mas um verdadeiro discipulado é um discipulado que vai nos tornar desconfortáveis aqui. Não estamos mais na nossa terra. Não estamos mais peregrinando sem um alvo. Não somos mais cidadãos desse tempo. Mas é tão difícil se desprender dessas coisas. É tão difícil se desapegar. E é por isso que as nossas frustrações, as nossas tristezas e as coisas, às vezes, que Deus coloca para nós, elas vão de encontro justamente ao fato de estarmos, muitas vezes, abraçados com esse mundo. E para que isso aconteça, para esse desapego acontecer, é necessário que os nossos olhos estejam fixos na eternidade. É necessário que os nossos olhos estejam fixos naquilo que Jesus requer de nós. Por fim, o discipulado consiste no ato de seguir a Jesus, não nos nossos termos, mas nos termos dele. O discipulado vai exigir de nós um custo muito grande. O discipulado vai exigir de nós vivenciarmos o espetáculo da glória de Deus em cada ato, em cada fala, em cada aspecto de nossa vida. O nosso rei deixou aos seus súditos um modo da qual eles devam viver. A pergunta para você nessa manhã é: esses tipos podem ser encontrados na sua vida? Essas características são características suficientes que marcam o teu discipulado com Jesus? Talvez seja uma reflexão que devamos fazer. Jesus deixou o seu legado e os seus discípulos, cada um de seus discípulos vivenciou esse legado. Se a gente for no livro de Atos, a gente vai perceber justamente isso. A continuidade do ministério de Jesus vivenciada por todos os seus discípulos, todos os discípulos que viveram genuinamente o Evangelho, que viveram genuinamente o discipulado de Cristo, tiveram uma vida como a dele. E a pergunta que eu deixo para você é: somos a igreja do discipulado? Desejamos caminhar com outras pessoas, e a gente vai abordar isso na próxima aula. Mas a nossa vida expressa essas características? É isso que eu quero deixar para você essa manhã. Abrindo aqui, talvez, para alguma pergunta, algum ponto, algum comentário que você queira fazer sobre a aula. Amém? Duro esse discurso, não?